Sejam bem-vindos ao Sempre um Papo, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Eu te convido a nos seguir nas nossas redes sociais, no @Sempre um Papo, e conferir aqui no nosso canal do YouTube mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo. No nosso site, sempreumpapo.com.br, você encontra toda a nossa programação. Hoje, nós vamos conversar com o escritor mineiro Hauer. Seja bem-vindo, Hauer. Olá, me acostumei durante a pandemia com as lives a começar sempre assim, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário em que me vê. Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Maravilha. Meu nome é Gabriel Pinheiro e antes da gente começar essa conversa com o Hauer, a gente vai exibir o nosso vídeo do patrocinador. Daqui um minutinho a gente volta. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bem-vindos de volta e agora nós vamos conversar a conversa com o Hauer. Hauer, você é mineiro de Tuiutaba e eu queria começar te perguntando como foi a sua infância em Tuiutaba. Se você era uma criança leitora, como que a literatura entra na sua vida? Bom, vida do interior, futebol em campinho de terra, pique na praça, mas sempre leitor. Eu até costumo brincar, eu já era leitor e, por acaso, numa das mudanças da família, minha família se mudou muito na minha infância, nós fomos morar muito próximos da biblioteca municipal, que havia sido inaugurada há algum tempo ali, naquele ano mesmo. Então, foi uma coincidência muito boa para mim. E coincidência maior do que nas peraltices da infância, eu tive que engessar o pé. Então, eu ia na biblioteca de Saci Pererê, pegava um livro de manhã, lia, devolvia esse livro já lido, pegava outro, e eu já escolhia os livros para dar tempo de ler, para, antes da biblioteca fechar, pegar um terceiro livro para eu ler à noite. Então, assim, sempre leitor também. E a leitura foi fundamental no desenvolvimento da minha vida profissional, das coisas que eu conquistei posteriormente, mas isso eu sei que é mais para frente que nós vamos falar. Voltando lá na infância. Então, tive uma infância de menino feliz no interior, correndo, brincando, aprontando, aquela adolescência normal de vida do interior, e lendo sempre muito. Então, assim, eu conseguia ter tempo para fazer as brincadeiras da infância, para a leitura e também para brincar de professor, que depois eu me tornei, e também já começar a escrever, um pouco depois, ali naquela casa próxima à biblioteca municipal, já comecei também a escrever o que seria o meu primeiro romance,
cujos originais eu não tenho a menor ideia onde foram parar, mas assim, eu já comecei ali eu já estava definido que eu queria ser escritor e professor exatamente nessa ordem. Ô, Hauer, e você é doutor em estudos literários com pós-doutorado em literatura comparada. Então, assim, e você vem de uma longa jornada, né, assim, em relação com a literatura, né, tanto como escritor quanto no campo do ensino. E esse é o livro que a gente vai conversar hoje, que é o Ab Ácido Histórias. Ele é o seu 13º livro de ficção, não é isso? Isso, perfeitamente. Eu publiquei o meu primeiro livro, eu ainda estava na USP, estudante de filosofia, curso que eu frequentei durante 4 anos, mas no qual eu não me formei. E estando lá, com 23 anos, organizei esse livro, arrumei um jeito de publicar, publiquei o livro no começo de 82. Em janeiro de 82, o livro saiu. O título dele causou muita espécie na minha cidade na época, Lugares Intoleráveis. Lembro até que uma certa professora comentou, mas como lugares intoleráveis? Esse menino está fazendo o quê da vida, tal, né? Eu falei assim, foi porque eu estudei na sua escola que eu batizei o livro com esse nome e tal. Foi uma brincadeira na época, né? Mas os lugares intoleráveis aí se referiam à existência. E depois eu voltei para a minha cidade, me formei em curso superior por lá, e aí, veja só, eu fui fazer filosofia pensando na literatura. Aí fiz história pensando na literatura. E logo na sequência, assim, com alguma demora, alguns anos entre uma coisa e outra, fui fazer especialização na UFO, em literatura, e depois fui para o doutorado direto na Unesp em estudos literários. Daí eu passei num concurso na UFMS, trabalhei na UFMS de 2006 a 2024, faz 10 meses que eu me aposentei, e o meu trabalho foi com literatura brasileira, teoria da literatura, história da literatura. Aí tem outra coisa, voltando lá na infância, o adolescente Hauer, na cidade de Ituiutaba, na biblioteca municipal, gostava de pegar histórias da literatura para ler. Então, lia histórias da literatura, né? Sobre obras literárias, sobre escritores. Então, foi essa travessia que me levou eu já era professor, evidentemente, mas que me levou à universidade como professor de literatura. E você lembra de livros desse período em que o bichinho da literatura te mordeu e nunca mais te deixou, assim, de livros que seguiram te influenciando, te encantando ao longo da vida? Livros ou autores, autoras? Bom, eu praticamente esgotei os livros da biblioteca daquela época, e o que me marcou profundamente foram 3 coleções. Não necessariamente nessa ordem de importância, porque acho que todas são fundamentais. Malba Júlio Verne e Monteiro Lobato. Eu acho assim... Monteiro Lobato me dá lições do que a literatura deve ser. Essa discussão sobre Monteiro Lobato é a discussão de quem não entende de literatura. Monteiro Lobato me ensinou a compaixão pelos seres humanos, pelas pessoas de cor, pelas pessoas de idade, lendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. E sobre o seu processo de escrita, né? Nessa sua trajetória, esse é seu 13º livro de ficção,
para além de todos os livros que você tinha comentado comigo antes da gente começar a conversa, né? Os livros teóricos, os livros acadêmicos. Como que é o seu processo de escrita? Você consegue equilibrar diferentes projetos, assim? Ou quando você foca em um, você segue mais detidamente nele e deixa os outros mais de stand-by? Bom, como escritor, eu acho que sou mais ou menos como o leitor, onívoro, né? Aberto para tudo, faço de tudo, de todas as formas. Então, assim, não é que eu leio de tudo, mas eu leio muita coisa, muita diversidade, né? Leio contos, romances, novelas, teatro, livros teóricos, livros historiográficos. Para escrever, tem escritor, por exemplo, que só escreve usando lápis ou caneta, depois que passa limpo. Eu escrevo de tudo quanto é jeito, anoto na caderneta, anoto no caderno de notas do celular, escrevo direto no computador. Aliás, tem aí uma coisa interessante, que talvez seja interessante em oficinas de escrita. Muitas vezes eu percebo que trabalhar determinadas personagens, eu trabalho o espírito daquela personagem escrevendo à mão, e outros personagens eu trabalho o modo como aquele personagem deve ser, o modo como aquele personagem se constitui na sua autonomia, até diante do criador, né, no caso eu, que é melhor escrever direto no computador, chegar ali, batucar no computador. Então, assim, cada personalidade parece exigir um ritmo, um modo diferente de escrever. Então, assim, e isso é bom, escrever dos mais diversas formas, nas mais diversas plataformas, suportes, sentir que o ritmo de escrita em cada um é diferente, porque lá, naqueles primeiros momentos, lá da infância para a adolescência, escrevendo aquele primeiro romance que sumiu, eu descobri que o texto mandava no autor, não era o autor que escrevia o texto, era o texto que determinava a sequência que ele devia ter, o enredo que ele ia construir, a atuação de cada personagem, o modo como cada personagem deveria se manifestar. Então, assim, essa foi uma lição espontânea que, criando as personagens, criando aquelas cenas, tal. Claro, tudo muito envolto nesses livros que eu mencionei, que marcaram a infância. Malvadão, Júlio Verne e Monteiro Lobato. Mas, na hora que eu fui fazer, eu não queria fazer como eles faziam. Desde o princípio, eu tinha essa coisa assim, não, eu quero fazer o que eu penso, o que eu quero, o que eu imagino, eu não quero fazer igual o outro. Então, acho que essa também é uma questão importante para um escritor. Ter o seu referencial, os seus autores de eleição, o modo de escrever que aprende com os outros autores, o modo de escrever que aprende porque o outro autor você vê que escreveu mal, então, assim, aquele não é o caminho que você deva seguir. Então, isso lá nesse momento da adolescência, eu já vivenciava desse modo. Tem até um episódio muito interessante, foi aí que eu estava numa feira de livro, um autor com um livro que estava fazendo muito sucesso na época, e eu já trabalhava como livreiro lá, rapazinho, já montava banca na praça para vender livro. E aí o livro desse autor, todos nós, os amigos, os leitores ali, pegamos, compramos e tal. E depois eu encontrei com um amigo mais velho, com quem nós participávamos de um grupo de teatro, e aí, o que você achou do livro? E eu disse assim, olha, o livro é muito ruim. Ele olhou para mim assim, mas eu gostei. Eu falei assim, eu vou te falar porque que o livro é ruim. E eu desmontei o livro na frente dele com conhecimentos que eu adquiria lendo história da literatura, lendo alguns livros de teoria e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, se eu lesse desse jeito, eu não teria o menor prazer na leitura. E eu respondi para ele assim, é justamente porque eu faço isso que eu tenho o maior prazer na leitura. Sim.
E a inspiração, ela às vezes vem em momentos inesperados ou até inoportunos, assim, você tem que, como você falou, né, que você escreve em diferentes suportes, né? Não, você não segue um padrão assim. Então há aqueles momentos em que você tem que anotar num caderninho uma ideia ou para não esquecer, para poder desenvolver melhor depois com mais tempo. Olha, vou até te contar, nós mineiros gostamos de contar causos, né? Vou te contar um modo como eu escrevi, tem mais de 100 arquivos, uns 130 arquivos, alguma coisa assim, porque quando eu fui para o FMS, o campus que eu fui é em Corumbá. Corumbá é na divisa com a Bolívia. E a família, que inicialmente morava em Aquidauana, se mudou para Três Lagoas, distante praticamente 800 quilômetros. Então, eu fazia essa viagem seguidamente. Comprei um laptop pequenininho para escrever nele, dentro do ônibus, mas aí chegou um momento em que eu comecei a fazer essa viagem de carro próprio também. E aí eu comprei o celular, chegou essa época, e com o celular e viajando, eu escrevia falando. O celular ficava do lado com o gravador pronto, eu apertava no gravador, falava, pausava, fechava, né? E isso era assim. Eu comecei a desenvolver nesse período a escrita de microcontos, já havia começado, microcontos e haikais. Então, muitas vezes eu começava a viagem colocando um tema de haikai para escrever, ou um tema de microconto, e eu ia, a primeira metade da viagem, normalmente, eu ia criando mentalmente, arrumando as frases mentalmente, modificando. Aí chegava um momento, aí normalmente já na segunda parte da viagem, eu apertava o gravador, falava, um minuto, um pouco menos de um minuto, encerrava, aí seguia, e aí já seguia para outro tema, para outra situação, ou um desdobramento daquilo, ou ficava pensando e mentalmente achava que estava melhorando aquele texto, né? E aí gravava em cima. Então, assim, a gente tem que estar pronto para anotar quando subitamente a gente imagina alguma coisa, quando um fato qualquer que acontece deflagra uma reflexão, um sentimento, uma sensação, mas o mais difícil sempre é achar o ritmo, é pegar, cada texto tem o seu ritmo específico, tem o seu modo de narrar, tem o seu narrador. Se a gente erra o ritmo, se a gente erra o narrador, não fica bom, e aquilo fica na cabeça, fica imaginando, assim, não está bom, isso aqui precisa de uma outra solução, porque, assim, é verdade que a gente escreve porque a gente quer transmitir as coisas, quer colocar reflexões, sentimentos, experiências, de um modo que possa ser revivido por um leitor que a gente imagina que um dia terá. E aí procura-se, né, o que eu faço é procurar a melhor expressão para que o leitor seja capaz de decupar aquilo que eu imaginei como efeito, como construção de significado, como emoção que o texto transmite. Bom, Hauer, para a gente começar a falar mais especificamente sobre o seu livro novo, eu queria te perguntar sobre o título, que foi um título que me instigou. No primeiro momento em que eu abri o livro, eu fiquei pensando no título, queria te ouvir falar sobre ele, sobre o Abiácido. Abiácido Histórias. Bom, o título, Abi, tem o significado de indicar algo ou uma situação que vai além, que é forte, que é intensa,
que é acima do normal em qualquer circunstância, em qualquer situação. E ácido, no caso, para quem escreveu Lugares Intoleráveis, eu até melhorei um pouquinho, né? Não estou tão assim maldoso. E aí, ácido porque a vida, de uma maneira geral, a nossa existência no planeta, a forma como a sociedade se constitui, a forma como estamos vivendo esses nossos tempos, aí da pandemia, os nossos tempos atuais, estamos voltando a situações de guerra e de conflito, que é similar à Primeira Guerra Mundial, né, que depois nos deixou uma Segunda Guerra Mundial, só que o homem hoje é um ser capaz de destruir o planeta, se não com bombas, pelo não controle do modo de vida que leva às catástrofes climáticas que estamos vivendo. Então, assim, é tudo muito ácido do ponto de vista de, assim, que esperança termos disso. E olha que eu sou esperançoso. Eu diria que eu sou alguém que trabalha sempre com a esperança na prática, embora teoricamente eu quase sempre espere o pior. Então, a ácido é um pouco a representação desse sentimento de que a coisa está ruim, a gente tem que ter uma esperança de que isso vai ser diferente, que vamos conseguir fazer diferente, mas a crença sempre leva baques grandes. Então, ácido é essa representação. São 13 histórias que, no conjunto do modo, inclusive como elas são distribuídas, nos dá esse jogo entre a esperança e a desesperança, entre uma vida vivida na acidez e uma vida que pode ser vivida sem o e sem o ácido, no sentido de ácido. E lendo o seu livro, uma marca que se destaca muito nele para mim é a diversidade. Porque é um livro que acho que traz uma diversidade não só em termos de enredo, quanto em termos da sua escrita mesmo. Né? Acho que há contos que são mais narrativos, há outros contos que têm uma experimentação na linguagem. A gente tem, por exemplo, um conto que é escrito inteiramente em diálogos, enquanto outro é escrito como se fosse uma rubrica teatral. Como é que foi para você o desenvolvimento mesmo dessa diversidade temática e da própria linguagem? Bom, eu já disse um pouco mais ou menos assim. A escrita me coloca sempre desafios. Então, assim, eu tenho, de certo modo, um desafio a cada texto de fazê-lo diferente de outros textos que eu já fiz. Então, isso é algo que eu me coloco sempre, me cobro sempre. A cena encenada, narrada, tem que ser diferente, o modo de narrar tem que ser diferente. Cada texto, cada conto, no caso, estamos falando de contos aqui nesse momento, tem que encontrar a sua linguagem específica. Então, assim, as variações são até maiores e mais amplas do que só uma alternativa entre diálogo e sumário, diálogo e narração, entre narração em primeira pessoa e em segunda pessoa, entre rubrica teatral, outro modo de narrar, tem testamento, por exemplo, no livro. Então, assim, é sempre uma busca incessante de um modo de narrar, de um modo de construir a linguagem, de um modo de encenar aquilo que é a cena propriamente dita, que seja a melhor solução possível para aquela situação que está colocada, para os efeitos de sentido, de construção, de apreensão da realidade.
E você me parece ter um cuidado muito especial com as palavras, não tem? Eu vejo no seu livro assim esse diálogo entre o formal e o coloquial, entre a escolha das palavras, muitas vezes a escolha de adjetivos. Você me parece ter esse cuidado. Sim, cada palavra é cuidadosamente pensada. No momento de revisão, que é muito mais do que revisão, é um momento de refazimento do conto, de reelaboração de cada texto. Eu leio frase por frase, pensando e pesando cada palavra, se é aquela palavra, se ela é necessária, se ela fica mais adequada para o efeito geral que se pretende construir, uma outra palavra que não aquela. Então, assim, você tem razão, você captou muito bem essa questão, um cuidado extremo em encontrar a palavra correta para que a construção geral do texto funcione como uma arquitetura em que as palavras dialoguem internamente uma com as outras e que isso construa significados ocultos que se evidenciam numa leitura rápida, numa leitura descuidada, vamos dizer assim. Então, as palavras são utilizadas para construir significados e amplificar significados, modalizar significados. Eu imagino que nesse processo uma situação de revisão do texto pode acabar virando uma reescritura do texto também, né? Muitas vezes de você voltar num texto antigo, de pensar na publicação e de repente você pode se ver reescrevendo aquela história, né? Sim. Na verdade, escrever para um escritor deve ser, antes de tudo e acima de tudo, reescrever para, assim, encontrar-se e encontrar a melhor forma de expressão para cada texto que ali está dado, para cada situação narrativa, para cada situação poética. Aliás, eu até vou aproveitar para dizer uma coisa. A escrita, Haikai é um poema, tem uma forma fixa. A escrita de poemas, ela é muito instigante, porque muitas vezes algum tema, alguma situação, se imagina, e isso acaba se confirmando, que se vai trabalhar com uma forma fixa. E aí, a forma fixa mais constante na nossa literatura é o soneto. E, de repente, você se depara com a situação de que parece que o que você quer narrar, contar, refletir, não cabe nos 14 versos do soneto. Imagina o Haikai, que são 3 versos ainda menores do que o decassílabo que normalmente usamos no soneto. E aí se enfrenta a forma como um desafio. A forma acaba nos possibilitando encontrar soluções e sínteses que, se a gente não tivesse a forma, a gente se alargaria e o poema ficaria frouxo, a expressão ficaria frouxa, ficaria descuidada. Então, assim, pode até acontecer da forma, eventualmente, não caber um poema que você imaginou, e aí você imaginou errado, escolhe-se outra forma, se constrói um outro poema que não um soneto. Mas quando o soneto cabe e é adequado para a forma, para o contexto que se quer poeticamente extravasar ali, colocar em reflexão, ele nos permite formular as sínteses adequadas para a expressão. Aliás, eu tenho um texto teórico, né? Acho que a gente não deve abordar isso aqui, mas o título dele é Vamos Reinventar o Soneto. Então, assim, o soneto
eu só parto do princípio que tem 14 versos, mas não precisa ser 4 estrofes, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Ele pode ter outro tipo de formulação. O soneto em inglês que o Shakespeare escreveu, ele é 4, 4, 4, 2. 14 versos. E a partir daí, pode ser 3, 3, 3, e fechar com um dístico também, com 4 de 3, mais um dístico, né? Pode ser em terça rima, pode ser nas formas de rimas tradicionais, pode ser sem rimas. Então, assim, eu acho que o que nós precisamos trabalhar sempre é inventar e reinventar tudo aquilo que a tradição nos legou, para que representemos o nosso tempo da forma mais vívida que nos for possível. Sim. E pensando nos contos do seu novo livro, eles foram narrativas escritas para essa publicação específica? Ou tem textos que te acompanham há mais tempo e, de repente, você foi encontrando o diálogo entre esses contos e, de repente, culminou na publicação do Ab Ácido? Bom, Gabriel, tem textos ali que têm 30 anos e tem textos que foram concluídos exatamente para essa publicação. Eles estavam... alguns gostam de dizer marinando, mas eu brinco que em Minas a gente tem que dizer que estavam montanhando. Então, assim, nesse montanhar, o texto fica ali, você vai lambendo a cria, vai trabalhando e retrabalhando. Então, tem textos que foram fechados para o livro, que estavam nesse processo. E tem textos muito antigos, porque eu penso o livro de uma forma muito específica e que parece que é diferente da maior parte dos autores. Os autores trabalham durante um determinado período, está no momento de publicar um livro, quero publicar um livro, ou tem um volume aqui de contos que dá um livro, e aí fecha o livro com os contos de um determinado período cronológico que ele concluiu. Pode ser que tenha alguns que vieram de antes, mas é assim, é cronológico. Eu penso os textos, os contos, em livros de contos, eles devem ter um certo tipo de unidade interna que os liga, que os amarra um no outro. Então, ab ácido é isso, essa expressão do ácido extremado, do ácido acima da norma, acima da média, com uma outra perspectiva que eu coloquei para o livro também, que, além das divisões internas, são 3 divisões, que é de fazer com que o livro tivesse uma amálgama único. Então, assim, uns 40 pontos, mais ou menos, que eu tinha ali naquele momento, foram escolhidos 13 que representavam esse projeto ab ácido. Então, assim, e eram 13. Num certo momento se definiu o número, até chegou uma situação que eu devo à minha companheira, ela falou assim, você esqueceu de colocar nesse livro tal ponto. Eu falei, esqueci mesmo. Que era um ponto que tinha toda essa carga do ab ácido e, além de tudo, era um conto escrito num formato que não tinha nenhum representante daquele formato dentro do livro. E aí eu olhei para o livro e falei assim, olha, um ponto que está aqui, meio que se sobrepõe a esse outro aqui, eu vou tirar ele e vou colocar esse. Mas deixa todos, por que 13 e tal? Eu falei assim, não, é porque o livro fechou muito bem com esse formato tripartido, né? 3, 5, 5, e então ele vai ser assim. E, de fato, o ponto que eu tirei, que eu gosto muito, mas ele é para outro projeto, não é para aquele ali. E me fala um pouquinho dessa divisão interna que você fez em 3 partes, que é o Abranúncio, que começa o livro, né, com 3 contos, o Veredas, que traz 5 contos, e
ao final Som e Fúria com mais 5 narrativas. Bom, cadê meu livro? Deixa eu dedicar, vou pegar o livro aqui. Bom, então eu vou um pouco além aqui. A primeira parte, Abranúncio, tem 3 contos: Um Cálice, Aissa e Tortolinho. Abranúncio, por si só, já diz, está abrindo e anunciando as coisas. Então, os 3 contos, de certa forma, eles dão pistas e mapeiam o conjunto do livro, né? E esse conjunto do livro, eu diria assim, trabalha com muitas questões familiares. Então, assim, o cerne da maior parte dos contos é uma questão familiar envolta com questões políticas gerais. Então, e Abranúncio tem uma epígrafe desdobrada, que é do André Gide, né, que eu retirei do André Gide de 2 traduções diferentes, e ainda me permitiu uma certa liberdade com relação à forma como se apresenta nessas 2 traduções. Então, assim, anunciando. Veredas são os caminhos, é a travessia, né? E Som e Fúria, como está lá no Shakespeare, né, é onde a gente chega com a travessia da existência humana, em Som e Fúria, que, aliás, também tem uma menção subliminar, não tão subliminar assim, né, bem direta também ao Shakespeare e ao William Faulkner, né, porque é importante mencionar que saiu daí, assim como, de certa forma, Veredas pode dizer que saiu do João Guimarães Rosa, né? A Abranúncio não tem nenhuma referência assim. Mas tem o André Gide, que naquela passagem minha da criança leitora para o adolescente leitor, André Gide foi uma leitura fundamental, muito importante, um escritor que escreve lindamente, que escreve muito bem e que tem muita variedade, que se reinventou várias vezes na vida. Então, ele como homem, ele como autor, é uma referência importante, os livros dele são importantes na minha trajetória. Aí, Veredas, que é uma parte que, de certa forma, remete pelo título ao João Guimarães Rosa, embora o livro não tenha tanta presença assim do Guimarães Rosa, a epígrafe da parte é Ao Velho Dedito, que é Machado de Assis. E aí, Machado de Assis, eu acho que o próximo grande escritor da literatura brasileira será uma mistura de Machado de Assis com Guimarães Rosa. Será alguém capaz de unir o sertão e as nossas cidades cosmopolitas. Vai ser um autor capaz de juntar os dois de uma forma superior. Eu espero viver tempo suficiente para ver esse autor, essa nova expressão que reúne essa travessia toda, né? Da literatura brasileira surgir. Bom, e Som e Fúria tem uma epígrafe: Amor nenhum dispensa uma gota de ácido, que dialoga com o título do livro e que é uma frase do Carlos Drummond de Andrade. Então, assim, há um jogo aí de referências a partir dessas epígrafes, dessas retomadas, que contam um pouco do livro e mais ainda. Eu não vou ler todas, eu li a última aqui, mas assim, eu sinto que elas funcionam quase como se fossem microcontos. Então, assim, um microconto: Som e Fúria, amor nenhum dispensa uma gota de ácido. Porque o microconto tem isso, são
um microconto pode funcionar como oxímoros, como um levantamento de questões que deixa tudo em aberto, e é o leitor que vai construir, de fato, o texto que o microconto indicia. Então, assim, é um livro de contos que teve essa pretensão, não sei se funcionou, né? Aí os leitores é que devem dizer isso, mas eu imaginei isso quando construí assim. E por meio dessa divisão interna, você vai costurando o seu texto com esses grandes autores que te influenciam e que te acompanham, né, na vida de leitor e imagino que de escritor também. Drummond, Machado, Shakespeare, Guimarães Rosa. Sim, e autores não tão reconhecidos, assim, o próprio Gide, embora O tenha André Gide, sim. imenso reconhecimento, é um autor que não tem, talvez, tanto reconhecimento quanto eu imagino que deveria ter, dado a grandeza que eu vejo nele. Mas, assim, o último ponto, em que a questão da família fica meio subterrânea, chama No Teatro, é um conto, por exemplo, que quando eu terminei de escrever, eu pensei assim, puxa, isso aqui tem algo de... poxa, me escapou. Fernando Carvalho, não é Fernando... Me escapou o nome do autor, autor de teatro pouquíssimo conhecido, que deveria ter assim, uma grandeza maior. Quem o conhece o acha grande, mas ele não é muito conhecido. Então, assim, tanto que o nome dele me escapou agora, o que é uma pena. Seria legal, a gente deve pagar os tributos que a gente tem que reconhecer isso, até para dizer para os mais novos, que hoje ficam muito mais tempo nas telas do que nos livros, num momento de formação crucial, que a leitura é fundamental e é importante, e a leitura dos grandes autores é mais fundamental e mais importante ainda, porque elas conformam o homem que você vai ser. Eu até havia dito que ia te falar mais à frente de como a leitura foi importante para mim. Eu fui um aluno muito ruim. Eu até costumo brincar em algumas ocasiões que eu vou falar disso, assim, tirem as crianças da sala. Porque as crianças não podem saber que eu fui o aluno tão relapso quanto eu fui. Eu levava um livro para a sala de aula e eu lia 4 horários de 5. Eu só não lia no horário de língua portuguesa. E aí, então, assim, eu tive muitos problemas, porque isso é, de certo modo, ser disciplinado, né? O professor está dando aula, eu estou com um livro na mão, lendo. Eu, professor, morreria de raiva de ter alguém assim, a princípio, né? Então, eu ficava lendo. E aí chegou o momento da vida, e a vida cobra, né? Você faz vestibular, você tem que seguir os estudos, aí você tem que trabalhar, aí às vezes você vai fazer concurso, e essa coisa toda. Bom, eu passei praticamente em todos os concursos que eu fiz, sem nunca ter estudado aquilo dos concursos. Na época, lá atrás, eu passei no concurso do Banco do Brasil, passei no concurso da Minas Caixa. Eu não conheço nada de contabilidade, eu não sei nada, eu me lembro bem de uma palavra que tinha lá, o Arnold, comércio exterior, etc. Foi isso a prova do Banco do Brasil. Eu passei nessa prova. Aí, como é que você passa numa prova dessa? Lendo. Você lê a questão, lê as respostas, reflete o que faz sentido, o que não faz sentido, como construção textual. E aí você preenche o gabarito, e eu preenchi o gabarito e fiquei entre os primeiros colocados, pela leitura. Então, sim,
O problema do professor de matemática, do professor de geografia, do professor de história, do professor de química, não é o conteúdo específico deles. Quando os alunos vão, a maior parte das vezes, os alunos vão mal porque eles têm problemas de leitura, de compreensão do enunciado das questões. E aí eles não sabem buscar a resposta, porque não sabem compreender o que está sendo pedido. Então, assim, eu até brinquei uma vez com o diretor de uma escola que, assim, tira todas essas disciplinas, que me perdoem os colegas que dão química, física, etc. Coloca 4 aulas de literatura e uma das outras questões que você quiser todo dia. 5 aulas, então as outras disciplinas vão ter só uma aula por semana e 4 aulas vão ser de literatura. Se a molecada, se os meninos, se os jovens souberem ler, eles vão bem nas avaliações que tiverem de ser feitas. Eu tenho, inclusive, como professor de pós-graduação que eu fui, pesquisas que eu realizei com mestrandos e com doutorandos, que mostra esta potência da leitura literária. A leitura literária faz uma turma que está lá atrás ultrapassar as turmas que estão lá na frente num período de quatro bimestres, num período de 1 ano. O efeito de 2 horas de leitura literária semanal é absolutamente avassalador, é absolutamente fundamental. Deve ser por isso que os políticos tiram a literatura dos currículos. Sim. E pensando ainda, voltando nessa conversa sobre o conto, que eu acho muito interessante, é que muitas vezes as pessoas acreditam que o conto, seja pela sua brevidade, ele pode ser uma escrita mais fácil, pode ser mais fácil escrever um conto do que escrever uma história maior, uma novela ou um romance. Mas eu penso que às vezes é justamente o contrário, né? Você conseguir construir uma situação e manter o seu leitor atento ali, conseguir surpreendê-lo no final, às vezes pode ser mais difícil numa narrativa curta. Sim, porque assim, um livro de contos que tem 13 contos, como Abiácido, Histórias, é um livro que tem 13 começos. Um romance só começa uma vez. Então, o romancista tem que encontrar o melhor começo para um romance. O contista tem que encontrar o melhor começo para 13 contos, ou se tiver 30 contos, para 30 contos. E depois ele tem, como você, aliás, mencionou, ele tem que prender o leitor naquelas poucas páginas de um modo intenso. E o final, que é muito a marca do conto, tem que ter um final surpreendente, mas não necessariamente. A surpresa pode ser, digamos, matizada com um conto que tenha um final em aberto, um conto à maneira do Tchekov, e aqui é importante dizer, Machado de Assis escreveu um conto à maneira de Tchekov antes do Tchekov. Então, assim, a literatura mundial trata o conto tchecoviano, os críticos em geral, mas o conto talvez devesse ser, pela primazia, um conto machadiano. Nós somos muito ruins para reivindicar a grandeza dos nossos escritores, a grandeza das nossas invenções. E tem algum conto no Abiácido que você tem uma memória assim do processo de escrita, de ter sido um processo de escrita talvez mais tortuoso, ou uma ideia que surgiu de uma maneira muito fluida, muito direta na sua cabeça e você imediatamente conseguiu escrever ali e ficou satisfeito com o resultado? Bom, tem contos das duas maneiras. O Trato e o Distrato, por exemplo, que é um conto numa narrativa alongada, quase como um fluxo de consciência, mas é uma pessoa da zona rural fazendo um depoimento a um escrivão,
Então, funciona meio como um fluxo de consciência. Esse conto eu comecei a escrever ele umas 3 ou 4 vezes e eu não achava de maneira nenhuma o tom, a maneira de narrar, o modo de narrar. Diálogo não funcionava, terceira pessoa não funcionava, primeira pessoa não funcionava. E eu tinha o conto, eu tinha um núcleo de enredo que eu queria desenvolver para dizer coisas de família que me pareciam centrais e importantes, arquetípicas até, e não achava de jeito nenhum uma fórmula, um modo de escrever. E aí eu fui a um evento em Montes Claros. Em Montes Claros, eu fiz as coisas do evento e sempre tem o papo do corredor, o papo fora. E uma pessoa neste evento me falou algumas dificuldades que ela estava enfrentando na família. E eu já terminei essa conversa. Aliás, Dalton Trevisan dizia isso: o amigo está ali contando as suas aflições. Isso foi numa entrevista ao Luiz Vilela, lá dos anos 1960 ainda. Contando as suas aflições, e você só está pensando em como utilizar aquilo na sua literatura. Mais ou menos, eu fui esse monstro moral. O Dalton Trevisan chama o escritor, por proceder assim, de monstro moral. E eu fui mais ou menos isso nesse momento. Escutei, falei, é isso. Claro que não era aquilo que foi falado, nem o modo como foi falado, mas aquilo ali me conduziu à solução de um ponto que eu tinha, olha, com certeza, 20 anos olhando para o ponto e não é assim, refazendo não é assim, refazendo não é assim. E assim, gerou outras coisas, mas o conto, esse conto desta família não saiu, e saiu nessa circunstância. Então, assim, a solução vem às vezes vem da bula do remédio, né? Ou vem de um escritor que você pega um livro, vai ler e fala assim, puxa, isso aqui está mal escrito. Mas ali naquele mal escrito você percebe um jeito bom de escrever que resolve uma questão que está te pegando para você construir bem o seu texto. E, assim, um conto que foi escrito assim, meio... aliás, 2 contos, e eles estão juntos no livro, na segunda parte. Na Fronha do Travesseiro e O Homem Pisou na Lua. São contos que foram escritos de um modo bastante rápido, assim, o que os norte-americanos chamam de plot, o enredo, o timbre, o tom, o efeito que queria buscar, estava dado ali. E um outro conto alongado, Aimé, que é uma menina, uma criança, falando de um problema, falando da família, né? Vai com a tia numa aula, num passeio, e aí isso remete a conflitos familiares que estão latentes ali, e a voz da menina se mistura com a voz da tia. Foi um conto também de escrita demorada, de muita revisão, de muita assim, poxa, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, e refazendo. Então, o livro tem de tudo quanto a isso. Bom, Raul, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu queria te perguntar se você está escrevendo algo. Na entrevista, tem uma entrevista no final do seu livro onde você fala sobre um romance que te acompanha há muito tempo, que é Os Náufragos. Você voltou nesse texto recentemente? Você está trabalhando com outros textos? Não, eu não voltei nos Náufragos, tenho vontade de voltar a ele, talvez até para mudar o nome agora, porque Os Náufragos acabou de ganhar ano passado, um romance com esse título, então talvez eu me sinta tentado a modificar um nome que tem
30 anos. Mas saiu no final do ano, agora de 24, Pequeno Presépio, um livro juvenil, um livro que também ficou guardado mais de 20 anos, porque toda vez que eu voltava nele, é um livro, ele não é autobiográfico, ele não é de memórias, mas assim, ele me tocava muito e eu acabava deixando ele pronto, inclusive fiz o boneco do livro, sempre tive mania de ser editor, de publicar meus próprios livros, trabalhar com eles. Então, fiz o boneco e ficou guardado 20 anos. Tanto que eu não tinha nem o arquivo dele para refazê-lo o ano passado para publicar. Foi preciso escanear aquele boneco que eu tinha e aí refazer, revisar tudo de novo. Deu um trabalhão danado, mas é um livro, digamos, juvenil para jovens de todas as idades. Isso não é comercial, isso é verdade mesmo. E o livro da dor de uma criança que cresce, vira adolescente, e o pai desaparece. Desaparece normal, não é nada político, ditadura militar, não é isso, não. Ele sai de casa e vai viver a vida dele, com problemas com álcool e tal. Isso não é biográfico, mas me toca profundamente. E aí eu tenho dificuldade para reler o livro, hoje ainda assim, porque são cenas muito impactantes, muito emocionais. Então esse livro acabou de sair. E eu tenho uns livros de haikai, tem um livro de poemas, tem romance. Eu falei que eu tinha em torno de 40 contos para um livro, quando foi feito o Abiás de Histórias, então foram 13, então tem aí 30. Depois disso eu já escrevi uns tantos, né? Já deve estar chegando nos 40 de novo. Então é assim, a escrita não para, é algo cotidiano, assim como a leitura é algo cotidiano. Hauer, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazerão poder conversar com você sobre o seu livro novo, sobre a escrita de contos e sobre essa sua trajetória de décadas aí com a literatura. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a você, a quem nos vê depois, agradeço a Nina, agradeço a Ana. Gabriel, muito obrigado. Espero nos vermos. Temos um lançamento em Belo Horizonte, dia 13 de março e dia 15 de março. 2 sessões de lançamento. Vou avisá-los e avisar para todo mundo pelas redes sociais. Muito obrigado. Maravilha. Sempre à disposição. Super combinado. Obrigadão, Hauer. E você que esteve conosco ao longo desse Sempre um Papo, meu muito obrigado e até a próxima.